Olá, companheiros e companheiras da Casa do Caminho, Centro Espírita Casa do Caminho, aqui na estrada do Cafundá, 3045, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Hoje, fazendo essa gravação para que vocês possam alcançá-la, acessá-la na próxima quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Vamos estar tratando sobre uma questão do Livro dos Espíritos, já a parte final do Livro dos Espíritos. Mas antes de abordarmos o tema, vou pedir que vocês tenham uma especial atenção. Todos vocês que nos alcançam, todos vocês que venham nos alcançar no futuro, possam lembrar que a Casa do Caminho, além de uma casa de acolhimento, além de uma casa que divulga a doutrina espírita, além de uma casa que nessa divulgação propaga seus ensinamentos e franqueia a todos que lhe busquem esses ensinamentos, essa troca de ideias, reflexões à luz da doutrina espírita, é também um ponto de auxílio e de assistência, não assistencialismo, mas de assistência a mais de 70 famílias e também promove um trabalho social junto com a população extraordinariamente em situação de rua. Não se pode dizer que seja uma relação continuada, né? As pessoas não podem viver e morar na rua, mas infelizmente ocorre. E tem outras atribuições também sociais. E muitas dessas famílias que nós citamos, muitas das vezes só têm o seu principal apoio naquilo que a Casa do Caminho pode realizar em proveito delas. Então, a casa aceita toda forma de donativo, seja ele financeiro, ou através de gêneros alimentícios, ou até de medicamentos especiais que são indicados. Aí, no caso, a Casa do Caminho faz essa solicitação através dos seus canais de comunicação e através dos seus representantes. Eu peço especial atenção, que é possível a gente contribuir sempre pensando que vamos estar realizando uma das atividades principais para as quais aqui chegamos e estamos encarnados, que é sermos solidários. A caridade é uma consequência dessa solidariedade. Ainda é um exercício, ainda não é algo espontâneo em nós. Mas, com a apresentação das oportunidades, e talvez venhamos a falar isso exatamente no tema que nos foi proposto hoje, nós temos essa capacidade de realizar nos realizando, fazer pelo outro atendendo a nós mesmos, nessa busca, nessa melhora, nesse caminho. Então, por favor, pensem nessa oportunidade de contribuírem com a Casa do Caminho. Entrando em nosso tema, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o doce Rabi, irmão maior e médico de nossas almas, modelo e guia da humanidade, a Dr. Herman, o espírito mentor dessa casa, Centro Espírita Casa do Caminho, e a todos os bons espíritos e colaboradores dessa casa, pedimos licença para iniciarmos o estudo, a reflexão, na verdade, que será apresentada nessa quinta-feira próxima, 24 de agosto de 2023, como falamos. Não vim aqui absolutamente lhes ensinar nada, né? Eu não tenho esse dom, né, de ensinar. Mas eu posso, à luz da doutrina, quando desafiado, e com o tema aqui colocado, me apresentar e tentar provocá-los e me provocar também, a fim de que possamos realizar esse pensamento, a metanoia, a mudança que a gente precisa ter, né? Não ficar nesse quadrado da vida comum, do cotidiano, do automatismo que nós estamos. E uma das coisas que mexem muito conosco é o conceito ético-moral. Nós temos hoje uma confusão quase coletiva, na verdade coletiva e quase epidêmica, porque ao redor do mundo querem dividir as pessoas de um lado ou de outro, tornando-as assim frente e verso, branco e preto, né? E sem pensar que nós temos diversos canais de possibilidades, somos seres individuais, vivendo em coletividade, mas com um individualismo que nos cabe, do pensamento e da forma de ser. E aí vem o desafio desse capítulo, que é da perfeição moral, e aí eu não vou poder falar na primeira pessoa. Às vezes eu consigo, através das nossas explanações, colocar a primeira pessoa, sou eu. Mas nesse
da perfeição moral, eu vou criar o personagem hipotético aqui ao lado, porque não tem mínimo cabimento eu me colocar próximo ao desafio que é falar dos caracteres do homem de bem, que é a questão 918 do Livro dos Espíritos. Antes de fazermos os nossos comentários e provocá-los a todos que nos alcançam, eu vou ler a questão aqui, né? Através de quais sinais se pode reconhecer em um homem o progresso real que vai elevá-lo na condição da hierarquia espírita? Hierarquia espírita, para quem já teve a oportunidade de acessar o Livro dos Espíritos, se não teve, agora é um bom momento. É a primeira obra do Pentateuco, das 5 obras que o senhor Allan Kardec, nos deixou e que serve de base para o desenvolvimento de toda a doutrina e serve de base, e deve servir de base para o desenvolvimento de toda a literatura posterior a ela. Na questão 100, ele vai tratar essa hierarquia e que, de modo geral, né, essa hierarquia, assim, é o grau de adiantamento. Ele divide em 3 escalas, né? Primeiro, segundo e terceiro. O primeiro, claro, são os espíritos puros, né? Então, já começa que tanto eu quanto quem está me assistindo, a gente não está nessa escala. É uma afirmação que eu posso fazer, afinal de contas, nós estamos num planeta, e aí vamos entrar no assunto, ainda de provas e expiações. Então, o espírito puro, que se tem a notícia, foi ele, Jesus, que veio aqui criar aquele movimento de cisão, romper, antes dele e depois dele. Criar esse movimento na mudança, no comportamento, no mudar a nossa visão, trazer um conceito extraordinário de amor, de caridade, né? De domínio, de respeito ao próximo, de bem-querer ao próximo, de, sobretudo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso ficou no texto, infelizmente. O realizar disso, da nossa parte, está muito longe. E eu estou fazendo uma afirmação. Se alguém se sente espírito puro, claro, pode ir através da Casa do Caminho e depois me buscar para fazer as suas colocações e posições. Terei ouvidos e tempo para isso. Mas, como voluntário na exposição que faço pela Casa do Caminho e em outras tantas casas que nos ofertam, nos dão a oportunidade da tarefa da expressão, eu posso afirmar que espírito puro nós não somos. Então, na primeira escala, nós estamos fora. A segunda é dos bons espíritos. Bom, eu creio, por uma visão muito particular e por tudo que vemos, que existem bons espíritos, né? Que são aqueles que têm a predominância do bem. Veja, essa é uma primeira escala hierárquica. Ele dá predominância. Ele não está colocando que é de forma absoluta. Mas a gente entende que esses espíritos, embora não tenham a pureza da perfeição, eles têm uma dedicação ao bem que é longe do que eu, por exemplo, sou. Estou lá na terceira escala, que é o espírito imperfeito, onde predomina o mal, predomina o senso... Vamos lá, se vocês estiverem me acompanhando aqui, vejam se estão contidos como eu. O senso de vingança, o senso de raiva, o sentimento de vingança, desculpa, não senso. O sentimento de raiva, o sentimento de vaidade, o sentimento de orgulho, o sentimento de cobiça. Então, eu sou o espírito, estou colocado nessa terceira escala, que depois tem uma subescala muito longa. Questão número 100, pode pegar aqui, da questão 100 andar um pouquinho, vai ter toda uma explicação lógica sobre essa questão da hierarquia dos espíritos que está aqui. Agora, o que vale para essa questão é que ele pergunta assim, lá na questão, vou repetir, através de quais sinais se pode reconhecer em um homem o progresso real que vai elevá-lo à condição de espírito na hierarquia espírita. O espírito prova a sua elevação, começa a resposta, quando todos os atos, ele não faz exceção, todos os atos da sua vida corporal representam uma prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Se alguém está incluso aí, eu gostaria muito de conhecer, eu preciso conhecer um homem de bem para entender.
eu vejo que nós temos espíritos da hierarquia de bons espíritos que já habitaram o nosso planeta e ainda habitam. Existem espíritos magnânimos, espíritos especiais, encarnados, missionários, não mais na realização de provas e expiações no planeta, mas missionários. Poderia citar lá atrás Francisco de Assis, que é uma referência ético-moral religiosa mais citada depois de Jesus. É o segundo mais bibliografado no mundo, depois de Jesus, Francisco de Assis. Nós temos próximos de nós aqui, poderíamos falar, Madre Teresa de Calcutá, lá da Índia, perfeito, maravilhoso. E temos Irmã Dulce, desencarnada há pouco, alguns anos atrás, na Bahia, aqui do lado, na Bahia. Quem tiver a oportunidade, tem o livro, tem o filme. O Divaldo Franco, nosso querido orador e divulgador espírita, e um espírito abnegado, que lá na Mansão do Caminho cuida diariamente de mais de 5.000 crianças e suas famílias, com refeições, com cuidados médicos, com atenção psicológica, com atenção pedagógica, extraordinário. É um espírito que nós... Eu vou dizer, para mim é um bom espírito. A predominância no Divaldo é de um espírito que se coloca a favor do bem, como foi do Chico Xavier. Teve algum momento de falha? Assim, olha, eu não tenho tamanho para fazer juízo de valor de qualquer um desses homens. E tantos outros que estão por aí, e tantos outros que nós não conhecemos, não temos contato e que estão agindo diariamente. Eu me lembro do Betinho, que falava do Fome Zero, que foi atrás, ele sempre usa uma frase que eu acho emblemática aí para divulgar nos grupos, como eu participo oportunamente, dos grupos de quentinha, há mais de 25 anos. Quem tem fome tem pressa. Essa fome não está só no alimento, está no conhecimento, no cuidado, na atenção, tem pressa para isso. E às vezes a gente é um pouco descolado disso. Então, voltando. Verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Esse primeiro ponto, será que nós praticamos a lei de justiça, amor e caridade? Eu estava falando aqui, nós temos comumente no dia a dia conosco alguns sócios invisíveis, alguns cúmplices invisíveis. Só pegando esse índice, a questão 918, tá? Por favor, na casa ou no trabalho ou em qualquer outro lugar, pegue o livro para ler detalhadamente todo o texto e vejam como cada um de nós, eu já me coloquei, como eu posso me encaixar ali. Na verdade, eu não me encaixo. Eu fico olhando e estou aqui fazendo a reflexão para vocês, dizendo o seguinte, talvez um percentual mínimo centesimal disso eu possa dizer que já esteja praticando graças à participação da doutrina espírita na minha vida, que há mais de 30 anos mexe com o meu íntimo, fazendo essa provocação para mudar. Mas será que todos nós já temos verdadeiramente esse sentido da prática de justiça, amor e caridade? O que é justiça? O que é amor e o que é caridade? Como praticá-la? Caridade para com o próximo é aquilo que damos daquilo que nos sobra ou aquilo que fazemos porque aí ficamos bem no nosso grupo social, grupo familiar ou no nosso grupo religioso, como por exemplo dentro dos templos, das igrejas e dentro de uma casa espírita? Pô, é bacana participar aqui de um movimento social, vou ficar bem na fita, eu fico bem na visibilidade. Ou é algo que nós já devemos buscar aprender a fazer despretensiosamente, Ainda ele coloca aqui, antes da gente continuar numa reflexão mais... Eu vou pontuar aqui. É o homem que também tem o sentido de caridade e amor ao próximo, que ele começou a falar lá em cima. Você olha para o próximo, percebe o próximo. Será que a gente sabe o que é próximo? Porque reencarnação é reoportunização, é reencontro. Você reencarna porque reoportuniza a capacidade do reencontro com quem? E com quê? Com você e com todos aqueles passos que não foram bem aplicados no caminho desse desígnio de amor e caridade. Esse reencontro é primeiramente nosso. Nós nos reencontramos numa reoportunização. Nos reencontramos com aqueles que estão na nossa órbita. Na primeira célula, a célula mais importante da formação da sociedade é a família. Depois, expandindo da família,
nossa órbita social, que vai envolver o nosso trabalho, vai envolver as nossas atividades dinâmicas sociais, que não estão na casa espírita. A gente pode se relacionar socialmente na casa espírita, mas casa espírita, como demais templos, não serve para encontro social. Se tiver para encontro social, está havendo um equívoco no processo. Ela serve para que realizemos o exercício do divino em cada um de nós. Esse divino que todos somos, mas que pouco encontramos, por um processo de automatismo do dia a dia em que estamos envolvidos. E aí nos confundimos e achamos que a casa espírita é uma saída para esse encontro social, também para um encontro fraterno entre pessoas que desenvolvem a classe chamada amizade. Porque é muito fácil hoje categorizarmos, eu estou nas mídias da internet e eu tenho não sei quantos seguidores, amigos. Gente, percebe a diferença dessa qualificação amigo, como está banalizado hoje. Né? Você acha que uma pessoa que curtiu uma imagem que você postou numa rede se tornou seu amigo, um admirador, uma pessoa que tem por você uma afinidade, um sentimento que é solidário a você? Cuidado, a gente está olhando para as coisas, elas estão desvirtuando o nosso conceito. São, no máximo, conhecidos digitais. Né? Quando alguns que conhecemos pessoalmente lá se expressam, são nossos conhecidos. Amigo mesmo de verdade. Assim, meu ponto de vista, ele não precisa da rede social para expressar sua amizade, seu amor, seu carinho por cada um de nós. E nós, por sua vez, também não precisamos disso. Nós não precisamos estar de uma forma glorificando, batendo palmas para alguém na rede social para dizer, eu sou seu amigo, poxa, eu te acho bacana, pô, eu torço por você. Isso é uma relação quase hipócrita, no meu entender. Isso aí tem interesses por trás disso. Todos nós queremos... O amigo verdadeiro é aquele que sai de casa, pega o telefone, ou sai de casa e vai ao encontro do amigo, ou se está muito distante, pega o telefone e fala. O telefone serve para falar. Não é só para estar na rede, tirando fotografia, fazendo selfie, vendo notícias e tudo. Ele serve para falar também. Originalmente, a função do telefone, inclusive do celular, era para que falássemos. Voz a voz, lado a lado, pessoa a pessoa. É claro que os avanços tecnológicos todos devem ser incorporados para o bem. Mas ele não pode se tornar, como está aí na questão, acho que é 907, que trata das paixões. Né? A gente acaba adquirindo algumas paixões agora e ficamos nesse automatismo. E aí, lá na questão 907, as paixões são um mau proceder? Não, dizem os espíritos, só se houver excesso. Na verdade, é um sentimento que foi inserido no nosso espírito. Quando criado simples e ignorante, já faz parte de um atributo do espírito, a paixão pela busca, pelo progresso, pela melhora, pelo bem fazer. Quando se torna um excesso e começa somente a contemplar a poucos em detrimento de muitos, tem um desequilíbrio. E aí a gente não pode dizer da solidariedade. Existe aquela solidariedade, vou usar o termo direto, fajuta, que é aquela que você que tem excesso dá alguma coisa para aparecer e diz, olha como ele é nobre, olha como ele é bom, ou ela, como ela é boa, como ela é nobre. Na verdade, aquilo é só um atributo de dizer, estou fazendo. As pessoas vão para as redes sociais para dizer que estão fazendo, sendo solidárias, sendo boas com alguém. Quem é bom não precisa dizer para os outros, é visto, é simples assim. Aliás, tem uma passagem no Evangelho que já nos fala sobre isso. Já recebeste o teu triunfo em vida quando assim recebeste todas as homenagens. Né? Não precisas, não será aqui reconhecido no reino de Deus. Que começa dentro de nós, extrapola e vai para onde as nossas múltiplas existências vão nos permitir o nosso desenvolvimento. Então, falávamos lá atrás dos sócios que os cúmplices silenciosos e ocultos de todo o dia que estão, assim como sombra, próximos a nós. Não pela luz, é porque eles são resultado da obturação da luz. É o que é a sombra. Né? A sombra é a ausência de luz. Todos sabem que para fazer sombra, nosso corpo tocado por um sinal de luz, seja ele artificial ou natural, vai produzindo um elemento sob sombra, porque ali a luz não
pôde passar. É simples assim. Sombra é ausência de luz. É o princípio daquilo que chamamos de escuridão. Né? Então a sombra é isso. E existem essas sombras, né? Da vaidade, do orgulho, da ganância. Não estou falando da ambição. Ambicionar poderia estar lá mesmo, numa continuidade da questão 907, quando trata das paixões, que eu já falei. Ambicionar é natural do homem. Os animais, nossos irmãos, não ambicionam, né? Não têm ambição. Eles têm um viver daquele cérebro reptiliano deles, que sem uma inteligência extraordinária, como nós temos, simplesmente vivem as suas relações com o mundo e com o meio, sem uma percepção de tempo, sem uma percepção de causalidade, sem uma percepção de finitude. Nós já temos tudo isso, embora alguns se façam de bobo para se enganarem com relação a tudo isso. Mas nós somos seres responsáveis, criados simples e ignorantes lá atrás, ou através do trajeto de milenárias existências, temos um acervo extraordinário daquilo que deu certo e daquilo que não deu e que pode e deve ser melhorado. É aí que entra o homem de bem. Ele é bondoso, humanitário e benevolente? Será? O bondoso é porque deu algo para fazer tilintar lá no gasofilácio as moedas que deu, ou está valendo como a passagem da viúva, que coloca aquilo que até lhe faz falta, mas que ela doa em benefício de outrem, que ela nem conhece e nem espera retorno? Será que não é essa a benevolência que ele está aqui verdadeiramente? É o humanitário porque está em humanidade, mas eu vejo a humanidade fazendo tantas coisas. Passados mais de 2000 anos, já não usamos mais a catapulta, mas usamos mísseis para destruir os nossos semelhantes. Né? A nossa ausência de ação, né? A inação, é inativo. Não é que ele seja, às vezes ele até é inapto para realizar o bem. De tão egoísta que é, de tão egocentrado, ególatra que é, ele fica focado numa posição que ele é inapto para produzir o bem. E com isso ele promove a inação, que é a não ação, só que é uma decisão. Não ação também é uma decisão nossa. Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu costumo muito usar esse argumento. Eu não fiz mal, eu não faço mal para ninguém. E eu entendo que nós todos aqui, que estão dentro da doutrina espírita, não temos mais esse propósito de fazermos mal a ninguém. É claro que não. Mas será que eu, me colocando na primeira pessoa, quando decido que não estou fazendo mal para alguém, será que eu não estou deixando de fazer o bem? Porque aí é o outro caminho, a outra metade, né? Você anda um trecho desse caminhar, não estou fazendo mal. É muito bom. Canrobert não está fazendo mal. Muito bom. Mas será que o Canrobert, eu aqui colocando na primeira pessoa, estou fazendo o bem? Ou o bem que eu posso realizar todo ele? Porque às vezes só dá um passinho, né? Eu não estou fazendo mal e dá um passinho pequenininho, já achando que está retumbante, né? Fazendo uma coisa extraordinária. Será que isso corresponde aos caracteres de um homem de bem? Eu acho que não. Acho que estou muito longe. Aqui eu me coloco na primeira pessoa. Eu estou anos-luz. Eu vou colocar uma escala que não é o que nós mensuramos aqui. Vou falar em quilômetros? Não. Eu vou falar em anos-luz. Eu estou anos-luz dessa posição. Né? Imagina o Sol na distância que está, levar 8 minutos para a luz do Sol chegar aqui. Né? Leva 96 milhões de anos para a luz da primeira estrela que a gente nomina lá no céu como Três Marias e que estão em escalas diferentes. 96 milhões de anos para chegar aqui. É isso. A primeira luz que nós vemos, ela saiu da estrela para nós aqui 96 milhões de anos atrás. É um pouquinho idosa essa luz, eu acredito. Né? Então, eu estou longe disso. Mas estou fazendo a minha parte como acredito que todos vocês. Mas uma inação é uma decisão. A de não, eu não faço mal. Beleza, mas qual é o bem que você faz? Porque ali reside a possibilidade de ficar um espaço onde se alojam situações que não sejam beneficentes para todos, inclusive para nós, mesmo que nos mantendo inertes. Às vezes não fazer uma coisa, não, eu não vou me meter, não, eu não vou fazer. Uma coisa muito boa, que eu acho que essa nova lei que veio instituída na evolução da lei humana, que está muito longe ainda das leis divinas, que são perenes e não são tangíveis, mas a lei humana vem, claro, sofrendo alguma modernidade. É a lei Maria da Penha, que protege a mulher, e vem lá o slogan:
em vida de marido e mulher, antigamente a gente aprendia, quando eu era pequeno, ouvia-se isso, em vida de marido e mulher ninguém mete a colher. Ou seja, a gente não interfere, não se mexe. Hoje sim, se você está ouvindo aqui no seu vizinho, ou numa pessoa próxima, ou na rua, alguém discutindo, agredindo, verbal, fisicamente, submetendo alguém psicologicamente, porque é uma submissão, sim, uma agressão psicológica é uma agressão grave e severa, a gente tem que intervir. Você não pode ver é pai e mãe que está batendo na criança. Não pode, em excesso, fazer os excessos, agredir, bater, submeter psicologicamente, submeter fisicamente. Nós temos, é um avanço. Nossa parte não é sermos inertes. Eu não vou me meter. Tem que se meter, porque senão você está sendo inapto e ali se instala por não realizar o bem e o mal que decorre dessa ausência do bem. Inclusive na questão 975 do Livro dos Espíritos, trata isso já tratando do espírito, né? Tratando do espírito, mas que serve para nós aqui como espíritos encarnados também. A gente vai sofrer pela nossa inação. Então, ser bondoso, humanitário e benevolente é estar atento ao próximo, à nossa órbita, a tudo mais. É um exercício. Nós somos o homem de bem? Ainda não. Estamos chegando aqui nos nossos minutos finais e a gente percebe o seguinte: tem muito para se discutir disso, né? Tem muito do nosso psiquismo que precisa ser mudado. E essa mudança, eu vou voltar a citar, fica repetitivo, mas é sempre necessário, aquela reflexão de Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier, essa expressão extraordinária de amor e caridade, que foi o nosso querido Chico. O mentor dele, Emmanuel, diz assim: disciplina, disciplina, disciplina. Antes da espontaneidade é necessária a disciplina. Nós não temos a espontaneidade de bem fazer, nós não temos ainda, então, a capacidade de recebermos a titularidade de homens de bem, né? Vamos lá para o final. Respeita, enfim, o homem de bem, todos os seus semelhantes, em todos os seus direitos que a lei da natureza concede, acima da lei do homem, a lei da natureza, acima as leis imutáveis do divino, de Deus. Então, ele respeita e lhe concede como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Fazer ao teu próximo aquilo que deseja para ti mesmo. Porque a gente tem essa mudança, pesos e medidas, e a gente não entende que pela régua que julgamos é a régua que seremos medidos também. Nós vamos dar o tamanho. É uma causa, lei de causa e efeito, é relação. É inclusive uma das leis da física, a terceira lei da física mecânica, a terceira lei newtoniana, diz que para cada ação existe uma reação de igual intensidade em sentido oposto. Vale para a lei de causa e efeito, né? Causalidade, que tanto aqui a doutrina espírita coloca, de que nós vamos realmente colher aquilo que estamos plantando. Estamos tendo essa reoportunização, que é através da reencarnação, para esse reencontro, como na religião, quer dizer, o religare com o divino. É a religação, é o reencontro. O divino está em nós. A luz está em nós. Criados simples e ignorantes, nessa jornada extraordinária, tivemos uma capacidade de progressão enorme. Hoje, tecnologicamente, estamos usando um meio tecnológico extraordinário e que deve ser superado nos próximos 5, 6 anos por outras medidas, outras tecnologias que vão chegar. O tempo está correndo tecnologicamente de uma forma extraordinária, mas moral e eticamente ainda parece que estamos estacionados. Para ser o homem de bem, vou desafiá-los que fica para a questão seguinte, 919, que é, inclusive, um balanço de Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. É fazer esse balanço, é sabermos quais as nossas características principais que ainda precisam que precisamos intervir em nós mesmos. Somos os nossos principais interventores, somos os nossos principais doutores e senhores do nosso caminhar. Temos o livre-arbítrio, temos o auxílio incondicional da espiritualidade. Somos filhos de Deus incondicionalmente. Nosso irmão maior é para todos, mas temos o livre-arbítrio que determina. Ser um homem de bem, um homem ou mulher de bem, um ser de bem, uma questão de escolha, de determinação, de convicção e de busca. Façamos assim. Que a graça de Deus esteja presente em nossas vidas, que esse Jesus, o irmão maior, médico de nossas almas, modelo e guia da humanidade,
o norte verdadeiro para a nossa bússola íntima esteja presente a todo momento em nosso caminhar. Que os bons espíritos, como do bom doutor Hermann, estejam nos auxiliando na medida daquilo que podemos fazer por merecimento e necessidade. Muito queremos, mas só o suficiente nos é dado para que possamos fazer o nosso caminhar. Que assim seja, graças a Deus. Até uma próxima oportunidade.